Meus amados, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Assim está escrito: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos de comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como um pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse-lhe Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais coisas, disseram: Duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo. Tu és o Santo de Deus. Pai querido, graças te damos por esta palavra. Rogamos a direção do teu Santo Espírito para que haja total entendimento. Nos submetemos à iluminação que vem do alto para o nosso aprendizado, maturação e crescimento. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A ceia é um mistério. É um mistério. E eu me refiro, evidentemente, à Santa Ceia. E é santa porque pertence a Cristo Jesus. Ele a instituiu, estabeleceu como memorial de vida, como memorial da sua morte, que nos trouxe a justificação, da sua ressurreição, que nos trouxe a redenção. A ceia é tão importante que a Bíblia nos diz que a última coisa que Jesus desejou fazer na terra foi ceiar com os seus discípulos. Ela é tão importante que a primeira coisa que Deus deseja fazer no céu é ceiar com os salvos. Alguém já disse que se os anjos pudessem
invejar a igreja por um só momento, logo que se trata apenas de um modo de falar, não interprete isso como uma blasfêmia, como um sacrilégio, é apenas uma conjectura e especulação. Se os anjos pudessem invejar os salvos, os crentes, os cristãos, em algum momento seria exatamente no momento propício da ceia, porque eles não foram convidados a participar, quanto a nós somos os convidados de honra. Os anjos certamente invejariam, porque Jesus desejou como a última coisa, e Jesus determinou como a primeira coisa, desejou como a última coisa a ser realizada na terra, e como a primeira coisa a ser realizada nos céus. Digo isso em comunhão com os seus irmãos, com os seus filhos. Portanto, diante dessa fala, eu fico a imaginar os anjos agora, a legião de anjos, nos observando, no momento em que nós estivermos participando da ceia, certamente perguntando para si, o que é que eles sentem? E aí, somente quem participa da ceia sabe que algo especial acontece nessa hora. Acontece nesse lugar. A ceia sempre é algo muito íntimo. Você não convida ninguém para cear na sua casa se não tiver uma consideração, se não tiver um sentimento de elevada estima e de um grande apreço por esta pessoa. Não é qualquer pessoa pode sentar no seu sofá, qualquer pessoa pode sentar na cadeira da sua casa, na cadeira da varanda, mas você só coloca na mesa pessoas que você tem confiança, pessoa de elevada consideração. Quando eu me refiro a um mistério que envolve toda a ceia, acredite, que Jesus não escolheu o pão e o vinho por acaso. Não se trata de uma mera eventualidade. O pão, para se tornar pão, ele vem do trigo. E o trigo, ele é completamente moído, ele é completamente amassado. O vinho, ele vem da uva. E a uva, ela é pisada, ela é esmagada. Quando Jesus escolhe o pão e o trigo, alimentos que vêm dessa transformação, ele está explicando exatamente aquilo que os discípulos não conseguiram compreender quando ele realizou a primeira ceia. É que a salvação viria de um grande sacrifício. Que o seu corpo, assim como um trigo, é moído e amassado, o seu corpo seria triturado para que ele pudesse se tornar o alimento. Da mesma forma, o vinho que ele nos dá a beber teria que ser pisado, esmagado, tragado, para que nós pudéssemos ter vida no pão e ter vida no vinho. Eu digo um mistério, meus irmãos, e agora presta bem atenção. Quão grande é esse mistério? Porque a relação de Jesus com seus discípulos estava muito bem. Não havia conflitos, não havia dissensão, não havia facção. Estava tudo bem até o momento em que ele explica sobre a ceia. E aqui ocorreu a primeira divisão, a primeira ruptura, o primeiro rompimento entre os discípulos de Cristo, porque não conseguiram assimilar o que Jesus estava falando. E eu gostaria que você prestasse atenção e nos acompanhasse, porque acredito que Deus tem muito a falar comigo e contigo acerca dessa passagem. E o interessante, agora propriamente indo para o texto, é que Jesus atraía multidões com suas palavras. E diante dos seus discursos, ele chegou a proferir que era maior do que o profeta Moisés. Mas ninguém se escandalizou. Ninguém se escandalizou. Diante das suas proezas, diante dos seus atos, ele chegou a dizer que a sua realeza era superior ao rei Davi. Ninguém se escandalizou. Ele chegou a dizer que era maior do que Elias, do que os profetas. Não houve nenhum escândalo até aí. Ele chegou a dizer que era o maior de todos os profetas, o maior de todos os reis, o maior de todos os sacerdotes. Não houve escândalo. Ele chegou a dizer que era o Cristo,
que era o Messias, não houve nenhum escândalo. Ele chegou até dizer em João capítulo 10, versículo 30, que era o próprio Deus. Não houve escândalo. Mas quando ele confronta aquele grupo de seguidores e diz claramente, abertamente, explicitamente: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu vinho não tem parte comigo. Todos se inflamaram, se sentiram escandalizados, ofendidos. Se você prestou bem atenção ao texto, é justamente isso que o texto vai nos dizer. Eles se sentiram tão ofendidos com as palavras que Jesus fazia um prenúncio acerca do que seria a Santa Ceia, ao ponto que eles romperam a aliança. Eles romperam com todo o vínculo que havia até então e alegaram: duro é este discurso, quem poderá ouvir? Você percebe que existe muito mais do que uma mera refeição. Que existe muito mais do que um simples alimento sobre a mesa. Não se trata de um ritual cerimonialista. Não se trata de uma rotina tradicional. A ceia é muito mais do que isso. A ceia é um envolvimento sublime. Quem não comer da carne, quem não beber do vinho, não tem parte comigo. Um dia eu fui convidado para aconselhar uma senhora, convidado por sua filha. Ela tinha 30 anos visitando a igreja. E ela não tinha se batizado nas águas. E a filha já tinha explicado toda a Bíblia. E ela entendia que aquilo era importante, que aquilo que era necessário. E eu perguntei a ela: e o que lhe impede de participar da ordenança do batismo? Deus só deixou 2 ordenanças, o batismo e a ceia. E ela disse: sabe qual é, pastor? É porque Deus ainda não tocou no meu coração. Quando Deus tocar no meu coração, eu vou. Aí eu disse: querida, Deus já fez isso há 2000 anos atrás. Será que a morte de Cristo Jesus não foi o suficiente para que Deus tocasse no teu coração? Será que o teu coração é tão duro assim? Ou você espera que um anjo especial desça do céu para te convencer a cumprir aquilo que Jesus já disse há tanto tempo? Sabe, pessoas que procuram experiências místicas, esotéricas, mirabolantes, quando na realidade a maior expressão de fé é a obediência à palavra, é simplesmente obedecer. E quantas pessoas deixam de participar das ordenanças, que é o batismo, que é a ceia, simplesmente porque não querem se submeter. Não é a palavra de homens, mas é a palavra viva, a palavra de Deus. E Jesus é tão claro e categórico ao dizer: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E ali ocorreu o rompimento. Aconteceu a divisão. Primeira, entre os discípulos de Cristo. Talvez você esteja olhando para mim e perguntando: pastor, onde o senhor quer chegar? Vamos logo ao que interessa. Tanta gente boa anda com a gente. Tanta gente amável, querida, simpática, carismáticas. Anda um tempo com a gente, mas depois viram as costas e se vão. Eles eram discípulos, eles eram seguidores, eles estavam com Jesus, algum tipo de relacionamento eles criaram ao longo desses anos, ao longo desse tempo todo. Mas aqui, por causa de uns detalhes, simplesmente romperam e simplesmente dividiram. E sabe qual é a minha preocupação? E o que me traz aqui é que eu não quero ser um desses. E também não quero que você seja um desses que se dispersam, mas que você seja um discípulo que permanece. E agora sim, deixa eu te explicar o mistério que há por trás do prenúncio da ceia. E a primeira
realidade existente na vida desses seguidores e discípulos que os fazem desistir de Jesus, em primeiro lugar, a falta de discernimento. Eles não tiveram discernimento. Discernimento é compreensão. E essa compreensão é algo espiritual, não advém da inteligência humana, do raciocínio lógico, não. Isso é uma dádiva que Deus nos concede, e eu conheço muitos analfabetos que têm mais discernimento do que doutores. Discernimento, a capacidade de distinguir o bem do mal, o verdadeiro do falso, o certo do errado. Que Deus nos cubra do seu discernimento para entendermos as suas palavras e não nos perdermos nos caminhos. Essas pessoas, eu imagino que eram pessoas boas, estavam com Jesus, tinham renunciado muitas coisas da sua vida, mas diante do discurso de Cristo simplesmente recusaram, retrocederam e pagaram um alto preço por isso. Falta de discernimento, sabe por quê? A falta de discernimento, eles simplesmente interpretaram literalmente. Jesus não estava falando literalmente. E o interessante é que a história da igreja, os cristãos foram perseguidos por Roma porque foram considerados como canibais. Quando os pastores nas catacumbas romanas, eles simplesmente diziam: coma o corpo de Cristo e beba o vinho de Cristo, as pessoas que passavam por ali ouviam aquilo e disseram: esse povo é tudo doido, é tudo maluco, é um bando de canibais. E aos imperadores romanos declararam perseguição aos cristãos, e esse foi um dos motivos que considerava Jesus como canibal. E, gente, olha bem para mim, esses discípulos que desistem de Jesus, eles têm um argumento teológico para isso. E o argumento teológico que eles têm para isso é quando eles veem a história e descobrem que Adão e Eva eram vegetarianos. Adão e Eva eram veganos. Eles não comiam animais, essa era a lei expressa de Deus. Eles não se alimentavam de animais. Mas depois Deus permite que haja alimentação através dos animais depois do dilúvio. Mas Deus deixa um detalhe bem claro: coma a carne de animais, porém sem sangue. Havia esse detalhe porque no sangue existe a vida. Eu precisaria de mais tempo e não é o momento oportuno para dizer que isso se conclui em Cristo Jesus, e você não tenha problema de convidar o pastor para comer um sarapaté. O pastor vai, feliz da vida, levantando as mãos para o céu e dando glória a Deus. E quem se escandalizar, eu perdoo. Eu perdoo aqueles que se escandalizarem comigo. Mas eu não tenho tempo para explicar isso. Então, quando eles imaginaram o quê? Ele enlouqueceu. Ele está falando que nós vamos comer da sua carne, beber do seu sangue, vamos virar espécies de canibais. Só que está escrito. Se alguém tivesse com a Torá, ia dizer: ó, está vendo aqui, ó, está escrito: não coma carne com sangue. E por causa da falta do discernimento, eles simplesmente romperam e deixaram de andar com Jesus. Quantas pessoas não cometem o mesmo erro? Evidentemente não da mesma forma, mas estão andando com Jesus, estão comungando da mesma fé, estão no mesmo caminho da verdade, aceita Jesus como Senhor, como Salvador, como profeta, como Rei, aceita Jesus como Messias, como Cristo, aceita Jesus como Deus, mas quando trata-se de um detalhe, simplesmente rompem, divergem, desaparece. Eu vou mudar de igreja. Eu não conheço um que parou em uma igreja. Eu não conheço um que, tendo mudado de igreja, tenha parado em uma igreja. Isso gera uma tendência perfeccionista. E aí você vai procurar a perfeição em um lugar que ela não existe. E se de repente você encontrar, você atrapalha com tudo. É como dizia o pastor Edécio Francelino: no dia que você encontrar a igreja perfeita, você vai acabar contaminando ela, porque você não é perfeito. Amém? Não somos perfeitos.
Isso é fato. Mas às vezes por detalhes triviais, banais, efêmeros, transitórios, insignificantes, a gente deixa de comungar e simplesmente rompe com Jesus. Eu fico a refletir, eu posso ser um desses. Eu posso ser um desses. E hoje há estatísticas, pastores, que se perdem na fé, que naufragam na fé. Antigamente era uma exceção de uma regra. Hoje há estatísticas. Pastores que simplesmente por algumas questões que não tiveram discernimento, compreensão do que se tratava, simplesmente romperam. Faltou discernimento de entender que Jesus estava falando de uma linguagem figurada. Jesus estava tratando de uma alegoria, de uma analogia, de uma metáfora, de uma tipologia, onde o pão era representado pelo seu corpo, o vinho seria representado pelo seu sangue, e aqueles que não participassem da ceia não teria parte com ele. Infelizmente, essas pessoas, se você for ver o texto, elas se escandalizaram. Podemos ler o texto novamente, versículo 60. Muitos, gente, olha o pior, isso é que me entristece. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou: o que escandaliza? Escandalizados, inflamados. Cuidado, não perca o discernimento. Segundo detalhe que nós percebemos nesse texto, que não podemos cometer de forma alguma esse erro, é o comprometimento. Ei, escute só. Queria muito chegar aqui. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, mas exigiu comprometimento de todos os seus seguidores. Anota essa frase aí, tá? Depois bota a autoria nossa. Jesus não exigiu, como era a frase mesmo? Esqueci, tá vendo? Ah, muito bem. Quem foi Elba? Sempre Elba. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, mas exigiu total comprometimento dos seus seguidores. Essa turma estava seguindo Jesus. Jesus não obrigou nenhum deles, mas chegou a hora da verdade. E diante dessa hora da verdade é tudo ou nada. Amém? Muito bem, mano. É tudo ou nada. Porque com Deus não tem neutralidade. Quem não é por mim é contra. Quem comigo não junta, espalha. Então Jesus exigiu total comprometimento. Quem é, permanecerá sendo. Por que, gente, eu digo isso? Porque se você for analisar o capítulo inteiro, o contexto do texto, você vai perceber que Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes. Eu gostaria de mais tempo para falar sobre isso. Quando Jesus multiplica os pães e peixes, os discípulos ficam assustados, horrorizados com aquilo. Eles ficam perplexos, atônitos com aquilo que tinha acontecido. Como é que pode 12 cestinhos apenas alimentar uma multidão de milhares e milhares de pessoas? E o relato bíblico nos dizia que ele botava a mão no cesto e de repente o peixe surgia, o pão surgia. E a gente não consegue explicar como isso acontecia, mas uma coisa eu aprendo: os propósitos de Deus vêm antes dos recursos. Se você estiver cumprindo os propósitos de Deus, tenha certeza que Ele enviará os recursos. Ele enviará os recursos. Deixa eu te dizer mais: a visão gera a provisão. Se você está na visão de Deus, tenha certeza que a provisão virá. Isso é viver por fé, isso é agir pela fé.
O contexto ali da multiplicação dos pães e peixe, e está dentro desse texto, vai dizer: mestre, despede a multidão, estão todos famintos, já é tarde, não existe padaria suficiente para alimentarmos essa multidão, e mesmo se tivesse, não tínhamos dinheiro. Mente cartesiana, sistemática, metódica, não sabia o que é viver com Deus. Viver com Deus é viver no sobrenatural, porque está escrito em sua palavra que Deus se agrada daqueles que manifestam a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxime de Deus reconheça que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Se você busca Deus, tenha certeza que Ele é um investidor, Ele é o recompensador da tua causa. E não há investidor melhor do que esse, irmãos. Não há. Não há investidor melhor do que o nosso Deus. Mas a visão gera provisão, e tudo isso é milagre. Tudo isso é milagre. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Você pode não ter nada, meu filho, mas se você tem a promessa, toma posse da vitória, porque a vitória é tua. É tua. É tua. É tua. Não importa o tamanho do gigante, não importa a extensão do mar, não importa a espessura da fortaleza, da muralha. Se você tem promessa de Deus, a vitória é tua. É tua. É tua. É tua. Sabe aquela canção que diz: eu não tenho nada? Quantas vezes eu me vi cantando aquela canção? Nada além da tua promessa. Eu não tenho nada. Talvez você não tenha nada, mas se você tem a promessa, você tem tudo, meu irmão. Você tem tudo. Aleluia. E os discípulos estavam na multiplicação e ficaram perplexos. E aí o que acontece? A quantidade de pessoas que seguia Jesus multiplicou. Agora escuta só. Porém eles estavam interessados não simplesmente na presença de Jesus, mas nas provisões. Eles não queriam o Deus de toda bênção. Ele queria as bênçãos de Deus. Por isso que o texto, se você prestar atenção, esse texto é fantástico. E Jesus sabia os que seguia, se estava com ele ou não. Aí Jesus faz um teste. Vamos fazer um teste. Se você não passou por essa escola de Jesus, ele está sempre testando. Ele diz: hoje não vai ter multiplicação de pães e peixes. E a multidão queria que Jesus fizesse o que Moisés fez, o que Deus fez através de Moisés nos 40 anos no deserto, que o maná caísse do céu. Então, em suma, eles queriam deixar de trabalhar, deixar de semear, para depois ter que viver a ceifa e a colheita. Então agora eles queriam simplesmente seguir as palavras, seguir Jesus, ouvir suas palavras e comer do seu pão, o maná. Eles queriam que se repetisse toda aquela história. E Jesus diz: hoje não tem milagres, porque o milagre sou eu. Hoje não tem pão, porque o pão sou eu. Hoje não tem provisão, porque a provisão sou eu. Hoje não tem resposta, porque a resposta sou eu. E quem sabe Deus não te trouxe até aqui hoje para te dizer isso. Hoje não tem bênção, porque a bênção sou eu. Para que você sirva não pelo que Ele faz, mas para que você aprenda a servi-lo pelo que Ele é. Jesus diz: hoje não vai ter pão, porque o pão sou eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, e aquele que comer deste pão jamais terá fome. E quando Jesus diz bem: se Moisés vos deu um pão e vocês tinham fome todos os dias, mas aquele que comer deste pão que sou eu, jamais terá fome. Aí a paranoia, a confusão no cabeçote de cada um. Como assim? Que é isso? Dura este discurso.
Tem tanta gente se decepcionando com Deus, sem razão, porque vem para a igreja atrás de um curandeiro, porque vem para a igreja atrás de um justiceiro, porque vem para a igreja atrás de um investidor, porque vem para a igreja atrás do que Deus pode fazer e não pelo que Deus é. Ei, querido, eu queria te dizer algo. A salvação é um pacote completo. O Deus que salva, cura, liberta, restaura, batiza. É um pacote completo. Agora, você está buscando somente uma fatia do bolo, que é a cura, que é o milagre, que é a libertação em determinada área. Eu fico imaginando o quanto Cristo não se sentiu ofendido nesse momento. Esse povo está comigo somente pelo que eu faço por eles. Significa que eu nada sou. É como um filho que lhe procura somente para lhe pedir: papai me dê, papai me dê, papai me dá, me dá, me dê, me dê, me dá. Que sentimento esse filho vai gerar em você? Houve um pastor renomado que viajava o mundo todo. E toda vez ele trazia presente para seus filhos. E um dia sua esposa disse: por favor, dessa vez não traga presente. Ele viajou. E ele conta a história que ficou muito tentado para comprar o presente para os filhos, porque a coisa que ele mais gostava era ver o sorriso das crianças quando voltava de uma longa viagem para sua casa. Mas decidiu acatar a orientação da sua esposa e não trouxe nenhum dos presentes. De repente ele chega em casa, a esposa abraça, beija, os filhos também. Ele guarda as malas e de repente as crianças abrem as malas, começam a tirar tudo que é roupa, tudo que é material, livro, CD, DVD que ele vendia, começa a tirar tudo. De repente já vem os dois meninos que ele tinha com a cara birrada, sabe? Bem pirracento, todo birrento. Aí disse: o que foi, menino? Cadê o presente? Aí disse: cadê o presente? A gente procurou, o senhor não trouxe presente. Aí ele olha para a esposa e diz: está vendo? Por causa de você. Aí ela disse: não, por causa de você. Seus filhos estão se alegrando mais com seus presentes do que com sua presença. Vamos ter que mudar isso. Vamos ter que mudar isso. Vamos ter que mudar isso. Você veio aqui hoje por quê mesmo? Pela presença ou pelos presentes? É pelo que Ele é. Não é simplesmente pelo que Ele faz ou pelo que Ele pode fazer. É pela sua presença em nosso meio. É isso que Deus quer de ti. Os presentes são apenas uns detalhes, gente. O mais importante é a presença. E saiba de uma coisa: se Jesus não te disse isso, se você ainda não teve esse teste, essa lição com Deus, você vai ter. Em dado momento, Jesus vai dizer: hoje não tem pão não. O pão sou eu. E aí quem for crente fica. Quem não for, vai. Comprometimento. Amém? Comprometimento. É isso que Deus quer de mim e de você. Comprometimento. Essas pessoas se escandalizaram e se afastaram por falta de discernimento, falta de comprometimento. Terceiro lugar, falta de rendição. O que é se render? O que é rendição? É se render. E o que é se render? Se entregar. Foi o que Jesus disse a Paulo: dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. A gente reluta demais contra uma força que é maior do que nós. Às vezes Deus nos faz perder coisas para que a gente venha encontrar outras. Lá na viagem da excursão dos casais, eu perdi o casaco de Gabriel. Foi jogar bola lá na praia, eu deixei aquele bendito casaco lá, imaginava que tinha deixado. E aí, lá vem a mulher de noite. Menino, eu preferia enfrentar uma legião de demônio.
cadê o casaco de Gabriel? Eu, vixe, meu pai. É a roupa de banho, né? A roupa de banho. Eu disse, eu vou passar o ano todo ouvindo isso. Aí eu disse, procurei lá, não estava, disse, deve estar na praia. Aí fui até a praia. Aí quando eu procuro nos lugares, não estava lá. Aí Deus, lhe peguei. Fique aí sozinho. Sozinho. Tem ninguém. E aí Deus começou a ministrar no meu coração que Ele nos faz perder algumas coisas, para que nós venhamos encontrar outras. Moisés perdeu uma ovelhinha, para que ele pudesse encontrar a glória de Deus manifesta em sua vida. E quando Deus começou a ministrar no meu coração, eu não resisti, simplesmente caí de joelhos. E isso se chama rendição. É o momento que você diz, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Fala, Senhor. Você reconhece quem é o Senhor e quem é o servo, quem é que fala e quem é que ouve. Eu quero te dar um tempo para você dizer, fala, Senhor, e o teu servo te ouve. Fala, Senhor, e o teu servo te ouve. Fala, Senhor, e o teu servo te ouve. E Deus começou a ministrar o meu coração sobre rendição. É melhor uma vida completa do que duas incompletas. Recebeu isso, irmão? É melhor uma vida completa do que duas incompletas. Deus quer você por inteiro, meu irmão. Deus não quer partes de você, Ele não quer partes do seu tempo, Ele não quer partes do seu talento. Ele quer você por inteiro. Rendição é quando Deus diz a Abraão, sobe no monte e sacrifica teu único filho. Ainda há quem pense que Deus queria Isaac. Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. E naquele dia, Abraão provou ao mundo que ele estava servindo a Deus por inteiro. Era apenas um teste. Era apenas um teste. E Deus vai nos levar a essas avaliações. Você percebe, voltando ao texto, que muitos se escandalizaram, muitos reclamaram, muitos até deixaram Jesus, mas entre muitos, a Bíblia vai nos dizer que os apóstolos ficaram. A Bíblia vai nos dizer, versículo 66, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ficou só os apóstolos lá, olha. Gente, que loucura. Pense comigo. A Bíblia nos fala que milhares e milhares de pessoas se seguiam. De repente eu estou aqui, para você ter uma ideia melhor. E a igreja se esvai. O povo some e desaparece. Aí fica aqui só 12 pessoas. Imagine, o que faríamos nisso? Não, vamos mudar o nosso discurso, o roteiro, o script, vamos mudar a liturgia, vamos atrair essas pessoas. Estão pensando? Estão aqui, os irmãos estão aqui. Qualquer um se desdobrava em 1000 para tentar rever e reavaliar o que estava acontecendo, porque é um desfalque grande, gente. Só 12 pessoas ficaram. Jesus olha para eles e diz, se
Se vocês quiserem ir também, podem ir. Não sei se você está entendendo isso. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Que convicção é essa? Não entenda isso como presunção, altivez ou arrogância. Isso é convicção de quem sabe a quem serve, de quem sabe o que está fazendo. Que convicção é essa? Jesus olha para os discípulos e diz: se vocês quiserem deixar também, essa é a hora. E agora entra a rendição, quando Pedro diz: não, Senhor. Escute, para onde iremos nós, se somente em Ti encontramos as palavras de vida eterna? Em Ti, se rende. A pessoa que se rende reconhece a suficiência de Cristo em sua vida. A pessoa que se rende, ela reconhece a supremacia de Cristo em sua vida. A pessoa que se rende, ela reconhece a soberania de Cristo em sua vida. A pessoa que se rende, ela reconhece que não tem mais para onde ir, porque nenhum outro lugar é tão bom quanto aos pés do Mestre Jesus. Escolhe a melhor parte como Maria, e essa parte nunca será tirada. Você lembra do espírito de Marta que existe hoje nas igrejas? Espírito de Marta é realizar as coisas para Deus. O espírito de Maria é se relacionar com Deus. Jesus vai à casa de duas mulheres, Marta e Maria, irmãs. Maria simplesmente senta ao lado de Jesus e começa a ouvir as suas palavras, e Marta começa a se preocupar com a refeição, com o banquete e com tudo mais. E de repente ela reclama: Jesus, será que o Senhor não se importa? Enquanto eu estou trabalhando, minha irmã está aí parada. Jesus disse: Marta, Marta, uma coisa só basta. E Maria escolheu a melhor coisa, e essa não lhe será tirada. Mais importante do que realizar para Deus é se relacionar com Deus. É se relacionar com Deus. É se relacionar com Deus. Aleluia. Oh, glória. Certamente Pedro estava cansado dos discursos religiosos dos judeus, dos discursos políticos dos romanos, dos discursos filosóficos dos gregos. E somente em Jesus ele encontrou palavras de vida e de vida eterna. Quer saber de uma coisa? A mesma coisa eu digo: para onde irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não temos para onde ir. Amém, irmãos? Por fim, concluo dizendo que tudo isso ocorreu por causa da explicação da Santa Ceia. E não é de se admirar, sabe por quê? Porque a reforma protestante, quando Martinho Lutero coloca as 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele coloca as 95 teses, e há uma ruptura com John Wycliffe, justamente por causa de uma tese só. Por causa de uma tese houve um rompimento. Eu fico imaginando eles concordando com todas as teses. Isso sim, isso sim, isso sim, isso sim. Aí quando chega em uma tese, aqui não há como convergir. E ali ele rompe. Queria pedir perdão aos irmãos, eu utilizei John Wycliffe, está sendo gravado. Na realidade é Zwingli. Então Lutero e Zwingli sentam
Primeira tese, ok. Segunda tese, ok. Terceira, 95 teses. Quando chega na ceia, a transubstanciação, da consubstanciação e do memorial, eles divergem. Sabe o que é que eu aprendo com isso? É que esse espírito de divisão ainda continua atuando, continua presente, continua ativo. E sabe como é que ele age? Nos detalhes. Nos detalhes. E eu venho celebrar essa ceia com os irmãos para dizer que há um só pão, há um só vinho, há uma só mesa, há uma só ceia, há um só Senhor, há um só batismo, há uma só fé, há uma só esperança, a glória eterna em Cristo Jesus. E que essa ceia seja uma ceia de comunhão, para que amanhã nós não sejamos como um daqueles que se inflamam, que se escandalizam e simplesmente rompem. Quantos entenderam o mistério? Quantos receberam o mistério? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.